A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho, onde eu compartilho a palavra de Deus com todos aqueles que assistem este canal. Seja você evangélico, católico, espírita ou de outra denominação, você é muito bem-vindo, pois a palavra de Deus é universal e é para atingir a todas as pessoas. Desde já eu agradeço a sua audiência. Caso você goste desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você estará se abençoando com a palavra de Deus, abençoando outras pessoas com a palavra de Deus e estará abençoando o meu ministério. Amém? Eu estou iniciando hoje a série O Poder da Perseverança e o tema da mensagem de hoje é Acredite na Vitória. A palavra que eu venho compartilhar está na primeira epístola de João. Não é o Evangelho de João, é a primeira epístola de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra de Deus, aqui em primeiro lugar, esse texto é escrito por João. João foi conhecido por ser o apóstolo do amor. E como nós sabemos, o amor é o maior dom do Evangelho. Os três maiores dons são o amor, a fé e a esperança. E o amor é o primeiro, é o maior dom. E ele fala aqui que todo aquele que é nascido de Deus ama o seu próximo, ama a Cristo e ama o próximo. Por quê? Não existe outra forma de amar, só existe uma forma de amar, só existe um verdadeiro tipo de amor, que é o amor cristão. E aqui, João está nos ensinando sobre o amor cristão. Ele está nos ensinando o que é o verdadeiro amor. E ele fala, se você é nascido de Deus, logo você ama aquele que também é nascido de Deus. E logo você ama os mandamentos do Senhor. Por quê? Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não amam o seu próximo. A Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar e amar o próximo. Se eu não amo o próximo, eu não vivo o verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho, Jesus até falou que os 10 mandamentos se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E é isso que João está dizendo aqui. Ele está motivando a igreja a amar como Jesus amou a humanidade. É assim que você tem que amar os seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, sua família, seus irmãos da igreja. E aqui ele fala, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, queridos, como eu já falei, se você é nascido de Deus, se você se converteu ao Evangelho, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você não é mais uma pessoa indiferente ao sofrimento alheio. Você é uma pessoa que tem amor pelo aquele que é nascido de Deus e até mesmo pelo ímpio, aquele que está perdido, porque outrora você estava perdido também. Então, quem ama testifica o verdadeiro Evangelho. Testifica o verdadeiro amor. Só existe um tipo de amor, que é o amor cristão. E não existe outra forma de amar. As outras formas de amar são formas mentirosas, equivocadas, são ilusões. O único verdadeiro amor é o amor cristão. E ele vai falando sobre o amor, que o amor testifica o verdadeiro evangelho. E quem é nascido de Deus ama a Deus e ama ao próximo. E ele fala dos mandamentos, que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Não basta só amar. As bênçãos de Deus estão ligadas à nossa obediência. Nós temos que nos santificar, temos que ser uma pessoa íntegra, honesta, santa, justa. Nós somos pecadores, sim, mas somos justificados em Jesus. Através dos mandamentos de Jesus, através das nossas orações, da nossa busca, nós nos aperfeiçoamos.
E ele fala para encerrar, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, eu falei que o maior dom é o amor, mas o segundo maior dom é a fé. E é a fé que nos fortalece para vencer o mundo. O mundo é mau, o mundo é cruel, é frio, é injusto. Uma prova viva é só você olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo, como elas vivem. E aí você vê, ele fala aqui que quem é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem pessoas que acham que a única vitória do cristão é ir para o céu. As pessoas falam do evangelho triunfalista. Nós temos realmente que tomar cuidado com certas doutrinas, né? O evangelho triunfalista é uma visão equivocada do evangelho, onde só se prega prosperidade financeira e quem não é próspero financeiramente é porque não tem fé. Isso não tem nada a ver. Se fosse assim, Jesus ia ser muito rico, mas ele, quando veio na terra, ele foi um carpinteiro. E ele mesmo contou aqui, como eu já falei em outros episódios, sobre a parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro era um mendigo, que eu já expliquei. E quem foi para o céu? Lázaro foi para o céu e aquele rico foi para o inferno. Bem, primeiramente, não é pecado ser rico e não é pecado ser pobre. Mas nós temos que entender que nós temos que ter uma vida de santidade. Paulo, ele nos ensina que ele sabia viver em escassez e em abundância. Ele sabia ser rico e sabia estar pobre. E nós temos que ser assim. E a nossa única vitória não é o céu. A nossa maior vitória é o céu. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Como Jesus diz, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? É como a parábola do rico e Lázaro. Lázaro não tinha nada, era um mendigo. Mas quando ele morreu, ele ganhou a vida eterna. Mas o que eu quero dizer é que você não perca a sua fé. Se você quer crescer profissionalmente, financeiramente, ministerialmente, espiritualmente, na sua vida sentimental, não perca a sua fé, porque Deus vai te conceder a vitória. Como eu disse, o tema da mensagem de hoje é: acredite na vitória. Não deixe o seu amor esfriar e nem a sua fé ser anulada. Continue acreditando em Deus, continue servindo a Deus, fazendo a vontade dele, amando o próximo, perdoando os seus inimigos, e entenda que a nossa vitória vem de Cristo, vem de Deus. E entenda que o cristão, ele não tem só como vitória o céu. Não é pecado nenhum você sonhar em ser um pastor, um médico, um advogado, né? O próprio Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que conta a vida de Cristo, ele era médico. Paulo era mestre de teologia. Então, queridos, se você quer crescer academicamente, profissionalmente, financeiramente, não é pecado nenhum. Você é jovem, você é vivo, e ainda que não seja jovem, nunca é tarde para começar. Por quê? Nós não estamos aqui para ficar vegetando, esperando a morte chegar para ir para o céu. Não. O evangelho triunfalista tem os seus problemas, porque ele prega uma vida onde, se você é rico é porque você tem muita fé, se você é pobre você não tem fé nenhuma. Isso é uma mentira, porque Jesus não foi rico. Jesus era carpinteiro, nem os apóstolos foram ricos. Paulo abriu mão de toda a sua riqueza para servir a Cristo. Mas, como eu disse, também não é pecado nenhum ser rico. Quantas pessoas usam o seu dinheiro para ajudar os necessitados? Então, queridos, que você possa estar nesse mesmo espírito e entender que o evangelho não é só vitória, não é um evangelho triunfalista, onde a gente só ganha, a vida é um mar de rosas. Tem dificuldades, tem luta, mas tem vitória também. O oposto do evangelho triunfalista é o evangelho derrotista. O evangelho, ele não é derrotista. Então, querido, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vai ser a sua fé que vai vencer o mundo. Vai ser a sua fé que vai vencer os problemas e adversidades da sua vida. A sua fé vai te ajudar. A sua fé junto com Deus. Acredite nisso. Como Jesus disse, a tua fé te salvou. Continue acreditando, continue lutando, estudando, trabalhando, perseverando, investindo na sua profissão, no seu ministério, no seu casamento, na sua vida sentimental, porque a vitória virá. Acredite na sua vitória, não desista dela, continue acreditando, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. A nossa fé, a fé quando é madura, ela não se baseia em circunstância, porque a circunstância não diz nada. Todos os heróis da fé viveram adversidades, momentos que muitas das vezes eles pensavam: poxa, esse milagre nunca vai acontecer.
Imagine Abraão com 100 anos, ele devia pensar, poxa, eu nunca vou ter o meu filho. Minha esposa estéril está com 90 anos e Deus me prometeu um filho. Então, queridos, Davi também, quando ia se tornar rei, matou Golias, e se tornou um grande soldado, e aí aparece Saul querendo matar Davi, mas no final da história eles atingiram a promessa, eles conseguiram atingir o alvo, porque os planos de Deus não se frustram. Tenha fé, querido, se Deus prometeu, se você arde no teu coração o desejo de servir mais a Deus, de se dedicar ao ministério, de crescer profissionalmente, ministerialmente, Deus vai te abençoar. Deus age no querer e no efetuar. Continue acreditando, continue estudando, investindo, trabalhando, porque é essa fé que vai vencer o mundo. A nossa vitória não é só o céu, a nossa maior vitória é o céu. Mas Deus tem muita coisa boa para te dar aqui também. Deus não quer que você fique vegetando esperando a morte chegar. Deus quer que você lute, trabalhe, estude, conquiste e que alcance o maior número de almas para o reino dele. Amém? Que essa palavra possa ter tocado ao seu coração como tocou ao meu. Deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu ministério. Desde já agradeço a sua audiência e que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. E até a próxima semana.